todas, mas vamos ver se eu consigo fazer uma method. Tá? Diga. Sigma maiúsculo? Sigma maiúsculo. E o de cima? Também. Sigma delta. Sigma maiúsculo, delta e o rho. Beleza. Então, até agora a gente viu bem o buraco negro de Schwartz, né? Apresentei a solução para vocês, a gente discutiu que ela tinha umas singularidades, uma era de coordenadas, né? A gente viu que era o horizonte de eventos, também tinha uma singularidade real, certo? A gente mostrou que a gente consegue estender através dessa singularidade coordenada, né? Por isso que é uma singularidade coordenada, você consegue encontrar o sistema de coordenadas que passa através dela, né, que descreve essa superfície que a outra coordenada não descreveria, mas tem uma singularidade mesmo no centro. Certo? A gente falou também que a extensão analítica máxima do buraco negro de Schwartz, ela tem um buraco negro e um buraco brão, certo? Mas vindo de um colapso estelar, sempre presume-se que não vai existir o buraco brão, só o buraco negro, né? Porque a estrela vai colapsar e ela vai cair dentro do horizonte de eventos, então é a solução que cai para dentro dele vai gerar um buraco negro, não um buraco brão, certo? Que já traz um germe, uma ideia de seta do tempo, né? O buraco branco não existe, a gente não vê ele, mas o buraco negro é sempre esse resultado final de colapso de estrelas, né? Esse estado de equilíbrio de colapso de estrelas, certo? Então, aí a gente calculou propriedades geométricas muito importantes do buraco negro, que é a gravidade de superfície, né? Então a gente falou do horizonte de eventos, que ele é um horizonte de Killing, então vai ter uma gravidade de superfície, a gente calculou isso, calculou a área da cross-section, né? Da área superficial do horizonte de eventos, calculou a massa de Komar, esse buraco negro de Schwartz, certo? E eu mostrei, enfim, que está associado com então, a massa de Komar, que é a carga associada com a simetria por translação temporal, certo? E, enfim, o buraco negro de Schwartz ele tem a simetria esférica, então vai ter cargas associadas, mas como ele não gira, essas cargas são zero. Então, o momento angular do buraco negro de Schwartz é zero. Beleza. Então, a gente viu tudo isso. Aí eu pensei em falar do buraco negro de Heisler-Nordstrom. Então, o buraco negro de Schwartz é uma solução de vácuo das equações de Einstein esfericamente simétrica. Certo? E ela é a única solução, então, o teorema de Birkhoff vai dizer que ela é a única solução de vácuo das equações de Einstein esfericamente simétrica. Então tem esse teorema de unicidade que ele é importante para a gente, certo? Uma maneira da gente generalizar isso é colocar mais coisas nesse buraco negro, nesse espaço-tempo, mais campos fundamentais, certo? A gente pode pensar que a gente pode, enfim, vou colocar um campo, não sei, de espinho, ou que representa um elétron, alguma coisa massiva, só que como a gente está interessado no buraco negro como um estado final de colapso de tudo, a gente supor que qualquer coisa que tenha massa, que não seja uma interação como o eletromagnetismo, né, que é infinita, vai cair dentro do buraco negro, certo? E aí, essa ideia, mais algumas ideias parecidas, estão dentro do teorema sem cabelo, né, o No-Hair Theorem, do Wheeler, que diz que o buraco negro ele não pode ter carga escalar, nem outros tipos de carga, que não a carga eletromagnética, certo? Então, a maneira mais simples de você generalizar o buraco negro é adicionando carga nele. Então, a gente viu Schwartz, que é vácuo, e aí, com carga, que é o buraco negro de Heisler-Nordstrom, soluções das equações de Einstein junto com as equações de Maxwell no vácuo, certo? Então, é uma solução desses dois sistemas de equações diferenciais, de Einstein e de Maxwell, e aí você tem um buraco negro que ele é carregado, certo? Eu não vou falar dele aqui não, porque ele é interessante do ponto de vista teórico, do ponto de vista astrofísico não é tão interessante porque a gente sabe que os corpos celestes, eles não são carregados, né? Eles são neutros, certo? Mas eles são muito massivos, por isso até que a gravidade é mais importante, enfim, no universo do que o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é muito mais forte, porque os corpos celestes eles são neutros. Então, enfim, faz sentido pensar que o buraco negro que se origina de colapso, de qualquer coisa assim de astrofísico, ele não vai ter carga, certo? Então, o Heisler-Nordstrom é interessante teoricamente, porque ele é mais complicado que Schwartz e é menos complicado que Kerr, mas ele não é tão interessante astrofisicamente. E eu não vou falar dele também porque as coisas que o Heisler-Nordstrom traz diferente de Schwartz, o Kerr também tem. Então, eu vou falar do buraco negro mais geral, que é o buraco negro
enfim, mais geral sem carga, né? Que é um buraco negro com rotação, certo? Então, enfim, também é uma solução de vácuos, equações de Einstein, mas agora ele não tem mais simetria esférica. Ele vai ter simetria só axial, simetria em torno de um eixo, e a gente vai ver que por isso ele pode ter também rotação, esse buraco negro. Tudo bem? E aí o teorema, o No-Hair Theorem, que eu falei do Wheeler, ele fala que um buraco negro ele vai ser caracterizado pela massa, o momento angular e a carga dele. Tudo bem? Então aqui no celular não vai olhar carga, então são as soluções das equações de Einstein, mas vamos colocar momento angular. Beleza? Tá. E aí quando eu falei de Schwartz, eu falei que tem um teorema de Birkhoff, que vai dizer pra gente que o Schwartz ele é a única solução esfericamente simétrica das equações de Einstein no vácuo. Certo? E por que eu acho legal a gente entender que é importante para o que a gente quer ver aqui, né? Qual que é a ideia? É tentar entender que buracos negros seriam o equilíbrio termodinâmico da gravidade. Né? Então, se eu pegar um sistema gravitando e deixar ele evoluir tempo suficiente, ele vai chegar em equilíbrio e o equilíbrio dele vai ser um buraco negro. Não é bem assim, né? Claro, mas grosseiramente falando. Certo? Então, os teoremas de unicidade eles são importantes nesse ponto de vista, de entender buracos negros como uma solução de equilíbrio, porque, dado, por exemplo, se for esfericamente simétrico, se eu der a massa desse meu sistema que vai colapsar, independente de como esse sistema vai colapsar, ele vai virar o mesmo buraco negro. Então tem essa ideia de equilíbrio, né? Se eu tiver um gás, claro, tem que falar o que é o gás, né? Aqui a gente está falando de gravidade, mas se eu tiver um gás, um gás qualquer, e eu falar o volume que ele dá e a temperatura, ele já está descrito como é que é o estado de equilíbrio desse meu gás. Não importa como que ele chegou a equilíbrio, né? Se eu abrir uma caixa, se eu comprimir ela, ele vai estar no mesmo estado de equilíbrio, certo? Então os teoremas de unicidade são importantes porque eles vão dizer que, no caso de Schwartz, por exemplo, se eu tiver uma coisa colapsando, esfericamente simétrica, com aquela massa, ela vai virar um buraco negro de Schwartz, independente de como ela colapsar com a mesma massa. Tudo bem? E aí, quando a gente vai falar de buracos negros em rotação, que é uma generalização importante, ter esses teoremas de unicidade é muito mais difícil, porque eles são menos simétricos. Né? Então, quando está em rotação, ele não tem mais a simetria esfericamente simétrica, né? Ele é só axialmente simétrico. Né? Porque a rotação ela achata as coisas. Né? A Terra é meio achatada, a galáxia também é achatada. Né? Quando você vai girando, ela vai achatando um pouquinho. Então não é mais uma bola esfericamente simétrica, mas vai ficar meio oblongo. Só que vai ter simetria ao longo do eixo de rotação. Tudo bem? Tá, então é mais difícil ter esses teoremas de unicidade, mas existem teoremas que não são tão diretos igual o Birkhoff, né, que fala assim, não, se é vácuo e é esfericamente simétrico, é Schwartz, mas eles são parecidos. Então, só para dar um exemplo de teorema de unicidade, a gente tem o teorema do Hawking de 73, uma versão do molde de 92, que vai dizer que se o seu buraco negro, ou seja, ele assume que tem um horizonte de eventos, se ele é estacionário, né, não muda com o tempo, e assintoticamente plano, então você tem um horizonte de eventos que é analítico, né, tem essa suposição forte aí, que ele é analítico regular no horizonte, assintoticamente plano e estacionário, então ele é axialmente simétrico. Tudo bem? Então, que é uma coisa forte, né? Então, se ele é assintoticamente plano e tem um horizonte de eventos, e é estacionário, então ele vai ser axialmente simétrico. E aí esse teorema do Carter ou do Robson, né, que você tem no 55, vão dizer que se você tem uma solução estacionária, assintoticamente plana, que tem um horizonte de eventos no vácuo, se ela for estacionária e axialmente simétrica, ela vai ser uma solução de Kerr. Tudo bem? Então, esse teorema vai dizer que o espaço-tempo, para ser estacionário, né, com o horizonte de eventos, o buraco negro ser estacionário, ele tem que ser axialmente simétrico, e aqui vai me dizer que se ele for axialmente simétrico, ele é Kerr. Certo? Só que tem suposições muito mais fortes, né? Primeiro que vai ser que você é uma solução analítica, em todo ponto do espaço-tempo, e que é regular. Mas, ainda assim, é um teorema de unicidade. Certo? É o mais perto que a gente conseguiu chegar de um teorema de unicidade. Tudo bem? Então, entende-se que, né, a métrica de Kerr, aqui eu escrevi ela, bem bonitinha, está em coordenadas de Boyer limítricas.
E ele é caracterizado por dois parâmetros, que é a massa e esse parâmetro A, que é o parâmetro de rotação dele. Tudo bem? Então, o que os teoremas de unicidade estão sugerindo para a gente, eles têm muitas hipóteses, não vamos esquecer isso, mas o que eles estão sugerindo é que, independente do colapso, de como está acontecendo o colapso, se eu souber o momento angular e a massa desse estado final, ele vai ser um buraco negro de Kerr com aquela massa, aquele momento angular, certo? Então traz essa ideia de equilíbrio de novo, ok? Então vai ter um colapso, vai acontecer um monte de coisa, vai liberar um pouco de energia através de ondas gravitacionais, blá blá, vai acontecer um monte de coisa, mas no final o estado de equilíbrio vai ser um buraco negro de Kerr com uma massa completamente caracterizada pela massa em momento angular. Ok? Beleza. Então a métrica está aqui, meio achatada. Tá? Então aqui eu escrevi ela, né? E aqui eu só juntei, né, o DT/dφ dessa maneira aqui, só para depois mostrar uma coisinha. Só reagrupei as diferenciais aí de uma maneira diferente. Tá? É um pouquinho feia, mas a gente vai ver que dá para entender bem o que acontece aqui. Tudo bem? Tá. Algumas coisas importantes para a gente ver aqui. Então aqui está o nosso buraco negro. Certo? Primeiro, quando A vai para zero, a gente espera que o que vai acontecer? Vire Schwarz. E aí, é fácil de ver, se vocês não verem agora, depois em casa vocês fazem isso certinho. Certo? Se o A vai para zero, isso daqui vai sumir. Né? Isso daqui, enfim, vai ficar igualzinho Schwarz. Certo? Vai ver aqui embaixo, mas se o A vai para zero, isso daqui some. Tá? Ok, vamos lá, vamos ver. Não, é isso mesmo. Mas vocês vão ver, cara, se o A está aqui dentro. Se o A vai para zero, isso daqui vai virar Schwarz. Tudo bem? Faço em casa de como é esperado, né? Então, o buraco negro com rotação zero é Schwarz. Beleza. Outra coisa. Se o R é muito grande, quando eu pego o R está aqui dentro, né? Rho quadrado, o R quadrado aqui, o R quadrado aqui. Se eu pego o R tendendo para infinito, R muito maior que A, isso daqui vai virar Minkowski. Certo? Que é uma das condições que a gente falou, né? Ele tem que ser estaticamente plano, estaticamente Minkowski. Tudo bem? Beleza? Tá. É interessante a gente notar também, acho que ficar um pouquinho mais claro isso, que o parâmetro de rotação ele faz com que essa métrica tenha esse termo DT/dφ aqui. Certo? E esse termo ele já sugere que eu andar no tempo está associado com eu andar na direção φ. Né? As duas direções já não são mais ortogonais umas às outras. Certo? Ainda não quer dizer tanta coisa não, vai ficar mais claro depois, mas é uma dica. E aí se o A vai para zero, esse termo cruzado DT/dφ some. Certo? Inclusive eu já até escrevi, então eu vou escrever a métrica aqui embaixo, onde eu juntei nesse quadrado perfeito aqui, né? O termo DT/dφ está aqui dentro. Certo? Então se eu fizesse uma mudança de coordenadas que faz isso daqui, ó, ou alguma coisa assim, nos ômega t, isso daqui ia para zero. E aí desaparece o termo DT/dφ. Ia para zero não, mas enfim, o termo DT/dφ ia desaparecer. Então, só para eu ter em mente que isso vai passar de rotação, vou explicar melhor. Ok? Tá, então vamos fazer o caminho que a gente fez igual a outra vez. Então, fazer uma expressão nessa métrica aqui. Assim como Schwarzschild, a gente pode se perguntar onde que ela vai ter problemas. Certo? Então vamos dar uma olhada nela aqui. Onde que ela pode ter problema? O problema é ou a métrica ser descontínua, ou a métrica divergir, certo? Ou o determinante da métrica ir para zero. Eu não escrevi o determinante da métrica ali, mas ele não vai para zero em nenhum lugar, enfim, diferente. O determinante não vai ter problema nenhum não. Então, eu esqueci de escrever ele, mas vamos aceitar que o determinante não vai para zero. Então os problemas só vão existir quando isso daqui for para zero. Né? Porque quando isso daqui for para zero, GR e R vai para zero. Vai para infinito, perdão. Tudo bem? Então isso é um problema. Porque uma componente da métrica está divergindo. Então ela não pode ser contínua ali. Então
quando o delta for para zero, né? Vou escrever problemas. Então, qual o problema nessa minha solução? Quando o delta for para zero, porque GRR vai divergir, certo? E quando o ρ for para zero, né? Quando o delta for para zero, isso aqui diverge. Quando o ρ for para zero, isso aqui vai divergir, isso aqui vai divergir, isso aqui também diverge. Tudo bem? Então a gente tem esses dois problemas aí, que podem ser problemas de singularidade ou não. Certo? Então a primeira maneira de a gente ver se isso é um problema de verdade é olhar os escalares de curvatura. Certo? Então eu vou lá e vou ver os escalares de curvatura dessa minha solução que quer. Quanto que vale o escalar de ritmo aqui? Se é uma solução das equações de Heisenberg, então ela obedece isso daqui, né? Não é? Então, de cara, a gente sabe que o tensor de Hit e o escalar de Hit são iguais a zero. Então, não tem nenhum problema lá. Então, tem um escalar que é o quadrado disso, e esse escalar, eles vão igual a zero, então eles não tem nenhum problema, não precisam nem colocar. O único que é diferente de zero é o escalar de Kant, que é a contração do tensor de Riemann com o tensor de Riemann. Lembrando que o buraco negro ele não tem tensor de Hit, mas ele tem curvatura, senão seria micóscopo. Então, isso daqui é uma coisa feia. Um pouquinho menor, mas esse quadro é muito grande. Então tá, de cara, olhando essa escala de curvatura, a gente vê que em ρ igual a zero, ele diverge. Não é? Mas quando o θ vai para zero, não vai ter nenhum problema. Delta. Certo? Acho que é fácil para ver isso, né? Porque para ele ter um problema, ele é polinomial, né? Então é polinomial em cima e polinomial embaixo. Certo? Então ele só vai divergir se ou isso daqui for para infinito, ou isso daqui for para zero. Né? Quando o delta é zero, isso daqui não vai para zero, nem isso vai para infinito. Então, o delta igual a zero não é uma divergência. Tudo bem? Porque, enfim, delta igual a zero é diferente de ρ igual a zero. Vou escrever. Então, vemos que ρ ao quadrado, né? Não tá bom, já. Ρ ao quadrado igual a zero é uma singularidade de curvatura. Esse nome tão bonito, né? Singularidade. Eu ia falar uma coisa aqui, né? Ele tá falando.
Então, rho ao quadrado é uma singularidade porque o escalar de curvatura diverge. E aí, no delta, o escalar de curvatura não diverge. Então, o delta não é uma singularidade? Digam aí vocês. Não é uma singularidade. O que é uma singularidade? Espaço-tempo ou não? Exato. Então, não quer dizer que ele seja uma singularidade do espaço-tempo. De coordenadas ele é, realmente. Mas, divergências são condições necessárias, mas não suficientes para ser uma singularidade do espaço-tempo. Então, para ele não ser uma singularidade, como é que eu mostro? Eu vou ter que mostrar que existe uma coordenada que não é um problema. Certo? É a única maneira de se mostrar. Então, em princípio, o delta igual a zero, que eu vou escrever como sendo R, delta é uma função quadrática no R, né? Então ele vai ter duas raízes. Então, em princípio, ele não é uma. Enfim, a gente não sabe, né? Se ele é uma singularidade ou não. Porque dizer que não tem nenhum problema no escalar ali não quer dizer que ele não seja uma singularidade. A gente precisa encontrar um sistema de coordenadas que atravesse, que seja regular. Tá? Enfim, a gente já sabe que isso aí vai ser o horizonte de eventos. Né? Vamos falar certinho. Você tem algum caso assim de cabeça que acontece Que não indica no escalar, mas... tem espaços-tempos tipo Taubnut, que eles chamam. Que você tem uma singularidade, mas não acontece nada demais. Então indica no escalar também, você tem esse também. O escalar é bem comportado, mas você tem uma singularidade. Espaço-tempo de Taubnut. Tem outros também. Tem outros tipos de singularidades também, paralelamente propagada, que não é de escala de curvatura. Como é que é visto então? É visto localmente com aquelas como é que é? Aquelas regiões em português straight circles, não? Não, eu acho que dá para ver através disso, mas enfim, é só você mostrar que geodésicas são incompletas, né? Então você consegue mostrar que elas não são completas, mas tem sistema de coordenadas que... E eu acho que ele também tem uma singularidade paralelamente propagada. Talvez não me lembro. Mas assim, o que é singular mesmo é que a geodesicamente... Geodesicamente não, né? Que ele é incompleto. Aí pode ser geodesicamente completo ou pode ser só incompleto com qualquer curva, né? Que não seja geodésica. Tem espaços-tempos que são geodesicamente completos, mas curvas aceleradas são incompletas. Tem muita coisa doideira assim, na atividade. Geodésicas nulas ou timeline? Todas as geodésicas, acho que todas são, não lembro. O Kerman, num artigo há pouco tempo, há uns anos já, falando que essa noção de incompleteza de geodésica para definir singularidades não estava muito bem definida porque era a termos de parâmetros afins de geodésicas nulas e isso não é um parâmetro físico, então tinha que ser time-like e time-like. Eu não sei bem. Mas eu acho que não está bem definido não. Tanto que no livro do Hawking, no livro do Euler, eles colocam tipo bundle incomplete, né? Qualquer curva. Então pode ser uma curva acelerada, não precisa ser uma geodésica. É difícil mostrar aqui no espaço-tempo. Exato. Se não for singular assim, tipo, não é muito fácil não. Beleza, então tá. Então a gente agora tem que ver. Tá bem parecido com o Schwartz, né? Então a gente tem uma singularidade, é bem parecido, mas tem várias diferenças. Não é? Por exemplo, só de cara, a singularidade aqui não parece que ela não é só R igual a zero. A gente vai ver que é um anel. Tá? Mas é uma singularidade, o quadrado igual a zero. E aí tem essa superfície, que nessas coordenadas ela dá problema. Né? Qual que é o problema? O GRR vai definido. Bem parecido com o que aconteceu em Schwartz. Né? Só que lembra que em Schwartz, o GRR, a componente radial, divergia e a componente temporal ia para zero no horizonte de eventos. Né? Schwartz é isso daqui. Não é? Então, quando isso daqui vai para zero, isso aqui diverge, então é um problema, isso aqui também vai para zero. Certo? Aqui, não. Então, nisso, né, nesse delta indo para zero, que a gente vai ver que vai ser o horizonte de eventos, o GRR diverge, mas o GTT não vai para zero. O
GTT vai para zero em outra superfície, certo? Que não é um horizonte de eventos. Então eu acho legal estudar a rotação também por causa disso, porque noções que você não vê em Schwarzschild, porque elas coincidem, aqui elas vão ser de superfícies diferentes. Então, GTT vai para zero. Lembre-se que a componente da métrica ir para zero não é um problema. O que não pode ir para zero é o determinante. Se o determinante da métrica for para zero, o seu sistema de coordenadas é ruim. Uma componente da métrica ir para zero não tem problema, porque o determinante não é para zero aqui, certo? Então, essa métrica ela já não tem nenhum problema nessas coordenadas em GTT ir para zero. Vou falar disso logo mais. Você vai falar então que o quadrado igual a 2mr então não é um problema também. Não é um problema. Você disse que não é um horizonte de eventos também. Não é um horizonte de eventos. A gente vai ver. Isso que é legal também. Então tem essa noção que você não vê em Schwarzschild, mas está lá. Enfim, fica bem claro aqui. Então, G não deve ir para zero, que é o horizonte de eventos. Isso aqui diverge. E outra coisa, lembra que em Schwarzschild era uma equação linear em R, né? F igual a 1, 2m dividido por R. Não é? Aqui, você tem duas raízes para delta. Então, você vai ter dois horizontes. Certo? A gente vai ver que esse daqui, o R igual a R mais, é o horizonte de eventos, que é o exterior. Vou falar tudo isso. E o R igual a R menos vai ser o horizonte de Cauchy. Tudo bem? Então, por isso que eu quis trazer o Kerr direto, porque as coisas interessantes que tem no Heisler-Norton, que é o horizonte de Cauchy e buraco negro extremo, vai ter aqui também. Apesar de que eu nem vou falar de buraco negro extremo. Mas vou comentar agora, na verdade, é só outra coisa. Então, só para a gente notar aqui mais umas coisas. Tá, então, esse delta para zero, que é essa superfície problemática, igual tem Schwarzschild, é a mesma coisa, a gente vai ver que está saindo o horizonte de evento, só que aqui ela tem duas raízes. Então, aparentemente, tem dois horizontes de evento. Né? E. Tá, e o R mais ou menos é dado por essa formulinha aqui. Certo? Então, a gente vê aqui que se m ao quadrado for maior que a ao quadrado, então R mais ou menos são duas soluções diferentes, né? Duas soluções reais. Se m ao quadrado for igual a ao quadrado, vou colocar aqui R mais, eu vou ter duas soluções com R mais maior que R menos. Se os dois são iguais, eu vou ter que R mais é igual a R menos. Né? Então, nesse caso extremo, que ele está a rotação, parâmetro de rotação igual a massa, esses dois horizontes aqui eles vão se juntar. Então, o horizonte de eventos vai se juntar para o horizonte de Cauchy. Vou falar mais depois, vamos com calma. E se m ao quadrado for menor do que a ao quadrado, então não tem solução, né? R mais ou menos é imaginário. Né? Pertence aos números complexos. Certo? Então significa que não vai ter horizonte. Mas tem singularidade. O que é isso então? Uma singularidade nula. Certo? Aí, mas, e olha que interessante, né? Aqui, eu falei em Schwarzschild, a gente comentou um pouquinho sobre singularidade nula, que era um caso um pouco esdrúxulo, né? Que era eu ter massa negativa. Né? Aqui já fica muito mais. Enfim, parece que você poderia ter uma solução assim, né? Então eu poderia só girar muito o meu buraco negro de modo que eu tivesse singularidade nula. Certo? E já tem várias pessoas tentando construir buracos assim, você não consegue. O entendimento geral, a gente vai ver depois também, né? É que você não consegue, de um buraco negro normal, fazer ele girar tanto a ponto de ele virar uma singularidade nula. Certo? Não vou entrar nesse seara, não. Mas só para dizer. E outra coisa, a gente está trabalhando com um sensor cósmico aqui, né? Então, singularidade nula não existe. Tá? A gente vai ignorar isso. Então, vamos supor daqui para frente que a gente está sempre no caso usual em que M2 ao quadrado é maior do que A ao quadrado. Tudo bem? Certo? Beleza.
Beleza. Tá. Então tá. O caso que os dois assim, gostam é bastante interessante, mas pra gente agora não vale a pena falar muito disso não. Mas agora eu tenho trabalhado muito com gráfico extremo hoje em dia. Efeitos quânticos e tudo mais. Mas beleza, então, continuando, para a gente entender um pouquinho mais rotação, porque a gente está estudando esses objetos que é uma coisa um tanto não usual. Então, a gente está trabalhando com buracos negros que são geometria pura, né? São soluções das equações de Einstein no vácuo. Então, tudo que tem é espaço-tempo, é geometria. Então, quando eu falo que o buraco negro está girando, quero dizer que o espaço-tempo em si está girando, certo? Que é uma noção que é contra-intuitiva, né? O espaço-tempo, o tecido do espaço-tempo em si que está girando. Então vamos tentar entender isso. Né? Então, o buraco negro girando, ele está... O que está girando? É o espaço-tempo que está girando. Para a gente entender isso, vamos estudar observadores com um momento angular zero, chamado ZAMOS, né? ZAMOS. Observadores com momento angular zero. Qual que é a ideia, a intuição? Né? Se eu estou no espaço-tempo usual, eu tenho momento angular zero, eu não estou girando. Certo? Mas se eu estou no espaço-tempo que está, o próprio tecido do espaço-tempo está girando, e eu não tenho momento angular, eu estou sendo arrastado, eu posso estar girando ainda porque eu estou sendo arrastado pelo espaço-tempo. Certo? Então a ideia desses observadores é que eles não têm momento angular, e eles ainda assim estão girando. Por quê? Porque eles estão sendo arrastados pelo espaço-tempo. É uma maneira da gente ver que é o espaço-tempo que está arrastando esses caras. Certo? É o espaço-tempo que gira. Todos com momento angular zero. O que é um observador aqui? É um quadro vetor de tempo. Né? Então é um quadro vetor de tempo. Né? Vai ter uma curvinha lá. E aí o parâmetro dessa curva é o tempo dele. É o relógio dele lá. Certo? Então é esse cara aqui. E ele é o vetor tangente a essa curva. Né? Então ele é simplesmente a derivada do espaço-tempo na direção do parâmetro lá. Detalhe. Certo? Então isso aqui, lembre-se da minha notação, que é igual ao Volt. Tá. Aí eu vou reescrever esse cara em termos daquelas coordenadas ali, que é o T e o φ. Aí eu uso a regra da cadeia. Então aqui vai ficar dt d tal, dt mais dφ d tal, dφ. Né? Só que eu posso usar a regra da cadeia de novo. Em vez de eu escrever dφ d tal, eu vou escrever dφ dt. Então, usando a regra da cadeia, dφ d tal é igual a dφ dt, dt d tal. Né? Regra da cadeia. Então, vai ficar isso aqui. Tudo bem? Então, usei várias vezes a regra da cadeia para chegar nisso daqui. Porque aí agora eu estou descrevendo esse vetor tangente em termos dos vetores da base, das minhas coordenadas ali. Beleza. E aí, eu sei lá que a diferença entre o tempo próprio t e o tempo próprio tal é o fator de Lorentz, né? Então aqui eu vou escrever o fator de Lorentz, dt, e dφ dt é uma velocidade. Vamos lá. Ok? Notem, não falei, mas eu devia ter falado, que para escrever isso daqui eu assumi que esse meu observador está no plano T-φ, né? Tipo, ele não tem componente dr nem dθ, né? Mas tudo bem, eu assumi isso, faz sentido, né? Eu só estou assumindo que eu quero um observador que está no plano T-φ, igual esse aí. Tudo bem? Essa velocidade angular aqui, quem que está medindo ela?
observador no infinito, ó, ela é, a velocidade angular é dφ dt. Então quem mede ela é o observador que vê o tempo dt. Que tem como tempo próprio o tempo dt. E aí o que eu falei para vocês? Se eu pego R e vou lá para o infinito, isso aqui vira Minkowski. Então o Minkowski, o que tem na frente do dt é -1. Ou seja, o observador no infinito, certo? Ele vai ver o tempo passar, ds ao quadrado vai ser igual a menos dt ao quadrado. Então, dt é o tempo próprio dele. Tudo bem? O observador no infinito ele vai ter tudo constante, né? R constante, φ constante, tudo constante, só vai ter dt. Só que dt lá no infinito é -1, então é igual ao tempo próprio dele. ds ao quadrado igual a menos dt ao quadrado igual a menos dt. Então, essa velocidade angular é a velocidade angular desse cara. Tudo bem? Daí, o momento associado nessa quadripartícula é simplesmente a massa vezes a quadrivelocidade dela. Certo? E aí eu não estou interessado na massa, eu vou fazer a massa igual a 1. Certo? Então, o momento da partícula vai ser igual a quadrivelocidade dela. E aí o momento angular é o quê? É a projeção desse cara na direção angular. Certo? Então o momento angular, ele é a projeção do momento. Eu não sei. Desculpa, pessoal. Enfim, falar agora, eu esqueci. De uma coisa que é importante aqui, que são os vetores de Killing. Acho que eu falei muito de simetria e esqueci deles. Os vetores de Killing, de cara, eles são, sempre que a métrica não depende de uma coordenada, a coordenada é vetor de Killing. O vetor na direção é a coordenada é vetor de Killing. Então, de cara aqui, a métrica não depende do tempo nem do φ. Então, são dois vetores de Killing que eu tenho. O tempo está associado com o espaço-tempo ser estacionário, ou seja, ele é invariante por translação temporal. Então eu tenho os vetores de Killing. Então vai ter dois vetores de Killing ali. Certo? Um na direção temporal e o outro na direção φ, que está associado com a simetria axial. Não é? Simetria axial quer dizer que eu posso girar ele em torno de um eixo e nada muda. Girar ele em torno de um eixo é fazer uma rotação ao longo do ângulo, né, que está associado com esse eixo. Né? O buraco negro de Kerr, a solução de Kerr, só tem esses dois vetores de Killing e tem mais um tensor de Killing. Certo? Que a gente não vai ver, mas que é muito importante quando você quer calcular geodésicas e coisas em Kerr. Que as geodésicas em Kerr, a métrica é muito complicada, só que você consegue escrever geodésicas de Kerr como equações diferenciais ordinárias desacopladas, ou seja, uma coisa trivial. Então isso é muito interessante. Assim. Mas é muito não fácil de ver que você consegue fazer isso. Porque você tem duas grandezas conservadas aqui, só que existe uma terceira, que eles chamam de número de Carter, certo? Que o Carter descobriu, e está associado com um tensor de Killing. Não vamos ver isso aqui não, tá? Mas vocês vão saber. Beleza. Então, estacionário, né? E simetria axial, dois vetores de Killing. Beleza? E aí o momento angular que eu quero calcular é o momento angular associado com essa rotação aqui. Então é a projeção do momento naquela direção do ângulo. Né? Então o momento angular vai ser a projeção. O momento angular dessa partícula vai ser a projeção do ângulo, a projeção do momento dela na direção angular. Tudo bem? Então é isso daqui. E ele é uma grandeza conservada, né?
Isso daqui é uma grandeza conservada, tá? A contração do vetor com o produto interno vetor geodésico com contração do vetor de Killing ao longo de uma geodésica, ela é conservada. Então isso daqui é um momento angular dessa partícula aqui. Como medido por quem? Por quem vê o tempo t. Tá? Sempre como medido por quem vê o tempo t. Né? Porque eu defini as coisas assim. Né? Ó, o vetor de Killing é dt. O vetor de φ. Essas coordenadas tomam sentido lá no espaço-tempo assintótico. Tá? Ok. Você pode repetir a parte da grandeza conservada? Beleza. Qualquer vetor de Killing, qualquer contração, enfim, com um vetor de Killing ao longo de uma geodésica, ele é conservado. Certo? Então, todo vetor de Killing te dá uma grandeza conservada ao longo daquela geodésica. E aí aqui é claro, né? Então aqui, enfim, eu nem estou falando muito disso, mas o vetor de Killing, que está associado com rotações, a grandeza conservada associada a ele na geodésica é o momento angular. O com o tempo é a energia. Só que nota que é diferente do que eu falei na última aula, certo? Na última aula eu estava falando da energia do espaço-tempo. Aqui eu só quero dizer que se eu pegar a energia de uma partícula, né, como vista pelo meu vetor de Killing, ela vai ser conservada. A contração dela com o vetor de Killing não vai mudar. Tá? Então é a energia da partícula. Não é mais a energia do espaço-tempo que só na pensadeira eu estou falando. Tá? Tudo bem? Tá, então, ó, importante a gente entender isso aqui. Então, eu tenho um observador que vai ter uma velocidade angular. Então, o observador está no plano φ ali, né? Está girando em torno do buraco negro, com uma velocidade angular θ, medida por quem? Pelo observador infinito. Porque o observador infinito que vê esse tempo aqui, dφ dt. Não é dφ detalhe, dφ dt. Então, o observador infinito, isso é muito importante. E aí, eu vou projetar ela ao longo da direção dφ. Vai mudar esse momento lá. Certo? Essa grandeza conservada do observador e do espaço-tempo pode se confundir, no caso? Como assim? Se é a mesma coisa? Essa grandeza conservada, se ela Aqui igual... você diz que são coisas diferentes. Né? Você carga Ah, de sim. escapou, né? Sim. Elas podem se confundir de alguma forma, sem saber qual coisa. Elas podem ser a mesma coisa. Não, eu acho que, enfim, A construção é diferente. a construção é diferente, porque eu estou medindo lá, é uma carga conservada, certo? Sobre uma região, tipo espaço, associada com essa simetria. Aqui é uma curva, certo? Que tem uma grandeza conservada nessa curva, certo? Então são coisas diferentes nesse sentido. Eles poderiam coincidir numericamente, talvez. Apesar de que se você teria problema de back reaction, se você quisesse ter uma... Porque essa partícula aqui é uma curva do espaço-tempo, né? Ela está andando em cima, mas ela é uma curva do espaço-tempo. Entendeu? Então, para eles coincidirem, ela teria que ter uma energia igual ao espaço-tempo. Então, você teria problemas. Então, como está definido aqui, não. Mas acho que a maneira mais direta de pensar é isso. Então, eu defini uma carga como uma grandeza não local sobre uma região do espaço-tempo. Aqui é uma coisa sobre uma curva. Então tá. Então, um observador, a direção angular, e o momento angular dele é esse daqui. Né? Aí como eu botei a máxima 1, fica só 1. Tá? E aí eu estou falando, então, se esse momento angular dele for igual a zero, o momento angular dele foi igual a zero e ele ainda tem uma velocidade angular, isso significa que ele está sendo arrastado pelo espaço-tempo. Todo mundo concorda? Não tem repete a frase? Se eu tenho um observador com momento angular zero, mas ainda assim ele está girando, então significa que ele não está girando
porque ele tem momento angular. Essa energia não está vindo dele, é porque o próprio espaço-tempo está girando. Tudo bem? Então, eu pego esse observador girando, coloco o momento angular dele igual a zero e eu vejo qual a velocidade que ele vai ter. Então eu substituo isso lá, enfim, vai ficar uma coisa tipo gama, aí aqui é na direção, eu boto ele para cima, né, para ficar defi, porque baixar isso aqui é mais chato, aí vai ficar gtφ menos, ou seja, a velocidade angular dele é igual a menos gtφ, que é igual a esse ômegazinho que eu defini aqui, que eu já sabia que isso ia ser a velocidade do espaço-tempo. Tudo bem? Esse é um Faz sentido? frame drag, né, pessoal? Esse é o frame dragging, está sendo arrastado para o espaço-tempo. Os angles, né, me fala zero, angular momentum observer. Esse é o efeito de frame dragging, então o espaço-tempo arrasta as coisas. Então eu não tenho um momento angular, mas estou sendo arrastado pelo espaço-tempo. Certo? Mas tem várias sutilezas aí, pessoal, muitas sutilezas. Porque, igual eu falei nas últimas aulas, tudo que a gente faz em uma atividade é relacional. Né? Então aqui eu defini esse observador, esse momento angular, essa velocidade em termos do observador lá no infinito, certo? Eu acho que é importante ter isso em mente, porque, por exemplo, uma discussãozinha aqui. Então o que isso está dizendo pra gente aqui? Aqui eu não usei nada muito especial de Kernel. Eu usei que isso daqui é conservado, né? Justo. Mas, então, vamos supor, parece que eu quero dizer que qualquer espaço-tempo que tem simetria axial, se tiver gtφ, ele vai girar, não é? Então, olha, o que aparece aqui na velocidade? Então, a velocidade do espaço-tempo é menos gtφ, gφ, certo? Então, parece que qualquer espaço-tempo que tem gtφ, ele vai girar. Foi o que eu falei no início até, está relacionado com esse termo cruzado, que é o gtφ, porque aí a direção temporal ela não é mais ortogonal à direção φ. Então, se eu ando um pouquinho no tempo, eu também ando um pouquinho no φ. Certo? Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, por exemplo, eu posso pegar Minkowski, espaço vazio, se eu pegar Minkowski e fizer Minkowski, mas eu vou e faço φ indo para φ igual a fininha mais ômega t. Certo? Eu faço uma ondulagem de coordenadas em Minkowski. Né? Então aí eu vou ter uma métrica que é tipo assim, ds ao quadrado vai ficar menos dt ao quadrado dividido por gama ao quadrado, certo? Mais 2 φ dφ dt mais o R. Pensando de perto também, né? Fazer aqui. E aí esse espaço-tempo de Minkowski, ele vai ficar dr ao quadrado mais r ao quadrado dθ ao quadrado mais 2 φ r seno de θ dφ dt. Então, se eu calcular essa velocidade de um observador com momento angular zero aqui, notem que aqui também é conservado, né? Também tem simetria axial, é um vácuo. Nunca, não sabe que tem. Certo? Você também vai ter uma rotação. O que está acontecendo?
Sim, você fez uma rotação passiva, né? Sim. Mas ali ele vai dar um cósmico estático no infinito. Exato. Aqui, veja bem, eu defini essa rotaçãozinha aqui, né? Em relação a esse tempo aqui. Né? Quem que vê esse tempo? Nenhum cara nesse espaço-tempo de Minkowski vai ver aquele tempo. Certo? Vocês conseguem entender quando eu falo ver esse tempo? Que é o seguinte. Deixa eu explicar assim. Um observador, ele vai marcar o intervalo como sendo o relógio dele. Não é? Isso é verdade. Então eu falo ver esse tempo quando eu digo que, igual por exemplo aqui, se eu pegar um observador com R constante, φ constante, θ constante, ou seja, só vai ter o t de t ao quadrado, lá no infinito, isso daqui vai ficar assim, ó. Certo? Ó, pegar tudo constante, só tem isso daqui. Aí o R vai para o infinito, isso daqui vai para zero, né? Porque aqui tem R quadrado e tem R. Então vai ficar menos dt ao quadrado. Então lá no infinito, para esse cara, ds ao quadrado é igual a menos dt, mais menos dt é igual a menos d tal. Então o t é igual ao tal. Aqui não tem como fazer isso. Tá vendo? Não tem nenhum observador que isso daqui vai ser igual a 1. Não é? Ou seja, está todo mundo rodando junto. Porque o que a gente fez aqui em Minkowski? A gente fez uma aproximação de coordenadas, a gente fez uma rotação passiva, a gente pegou o meu sistema de coordenadas e girou ele. O espaço-tempo não está girando, o sistema de coordenadas está girando. Aí você pode ver isso por quê? Porque ele está girando em relação a um observador de outro sistema de coordenadas. Certo? Então é muito importante. Em Kerr não existe sistema de coordenadas que GTT desaparece para todo o espaço. Não existe. Certo? Você poderia fazer, Alex, e se eu mudar para coordenada, né, se eu fizesse isso daqui em Kerr? Φ vai ficar igual a Φ menos aquele ômega ali, né? T, né? Porque esse ômega, a gente viu que é a velocidade de cada ponto desse meu espaço-tempo de queda, né? Então, se eu fizesse uma mudança de coordenadas que girasse junto com o espaço-tempo, a gente pode pensar que essas novas coordenadas, por estar girando junto com o espaço-tempo, não veria rotação, não é? Só que isso daqui não é integrado, tá? Isso daqui não é uma coordenada. Certo? Para ser uma coordenada tem que conseguir integrar. Né? Então isso daqui está mal definido. Isso aqui vai depender do caminho. Por que é integrado? Você pode usar a condição de Schwartz. Né? Para ser integrado, eu tenho isso daqui. Sei lá, delta F, delta R é igual a G. E delta F, delta T é igual a H. Isso é uma mudança de coordenadas, né? Para ser integrável, o F ser integrável significa que as derivadas comutam. Então, eu teria que ter isso daqui. Certo? E o ômega depende do R. Então, você acaba tendo coordenadas que não são integráveis. Né? Porque o ômega depende do R, mas o R não está mudando. Certo? Então, na hora que você for andar nesse espaço-tempo, vai depender de qual é. Se você anda primeiro no tempo, ou anda primeiro no espaço. Tem várias sutilezas aí. Mas, o que eu quero dizer para vocês? É o seguinte. Eu acho isso bem interessante de entender. Recapitulando aqui essa parte da rotação. Então, eu estou falando para vocês que o buraco negro, ele não é nada, ele é só espaço-tempo, e o espaço-tempo está gerando, ele está arrastando as coisas, certo? Uma maneira de ver isso faz muito sentido, né? Então eu vou lá, o cara que tem um momento angular zero, mas ele está gerando também, então ele está gerando junto com o espaço-tempo. Mas isso só funciona porque quem está medindo e vendo ele girar é o cara no infinito, que está dentro do espaço-tempo, entendeu? Porque eu poderia fazer o quê? Botar um sistema de coordenadas para girar, igual eu fiz aqui em Minkowski. Mas aqui, o espaço-tempo é o sistema de coordenadas que está gerando, porque ninguém consegue medir esse tempo que vê o cara girar. Entendeu? Se eu botar um observador que vai medir o tempo próprio
Enfim, nessa métrica girando, ele vai ver ninguém girar também, porque ele está girando junto. Certo? É tudo relacional. Tá? Ah, e muito importante também isso, eu acho muito importante isso. Essa frase, você não consegue ir para o sistema de coordenadas que gira junto com o quer. Não tem como. Tá? O sistema de coordenadas que vai girar junto com o quer. Não tem como, porque se você tentar fazer isso, enfim, não é integrado, vai depender do caminho que você pega. Mas isso é matemático, não é página física. Exato. Que eu posso entender isso. É porque, ok, perfeito. Porque é uma rotação diferencial, não é um corpo rígido girando. Certo? Então você tem que cada ponto do espaço-tempo gira com uma velocidade diferente. Então eu não consigo ir para um observador que vai ver todo mundo girando igual. Certo? Que tipo, se eu tenho essa caneta girando, sei lá. Por um segundo eu pensei em subir aqui. Você está aqui girando. Esquece a força inicial. Tá, eu estou vendo a parada girar. E aí se eu sento nela, eu estou girando junto com ela, e eu não vou ver ela girar mais. Porque eu estou girando junto com ela. Certo? Enfim, vou sentir força na inicial, não vou ver mais. Eu vou girar junto com ela. Só que o quer, ele não gira. Não é uma rotação sólida, é uma rotação diferencial. Cada ponto dele gira com uma velocidade diferente. Entendeu? Então, aqui vai girar mais rápido do que aqui. Porque depende do R. Hã? Porque o ômega depende do R. Porque o ômega depende do R. Eu vi aqui, ó. Quando o R vai para infinito, tem um R quarto aqui embaixo, tá vendo? Certo? Então não tem como um observador girar junto com ele, porque o observador vai ter que escolher uma velocidade. E ele gira em criar velocidades diferentes. Certo? E dá para ver isso também o seguinte. Vamos supor que eu vou botar um observador para girar junto com ele. Mas aí o cara que está no infinito, ele já não gira, né? E aí ele vai começar a girar, entendeu? Já não faz muito sentido. Você não consegue achar um cara que vai ver tudo parado, não tem como. Porque são velocidades diferentes. Não? Ok? Localmente pode. Localmente pode. Localmente pode. Que é esse cara aqui, né? Certo. Localmente sim. Ok? Esse cara, mas ele não tem velocidade agora? Sim, mas eu quis dizer que se você for para o sistema de coordenadas desse cara, ou seja, se você vai para o sistema de coordenadas adaptado a ele está girando junto com o espaço-tempo. Então ali perto dele, ele não vai ver as coisas girarem. Só que longe dele, as coisas giram com velocidade diferente, então ele vai ver elas girarem. Então essa velocidade que a gente controla a velocidade com relação ao observador infinito. Né? Do espaço-tempo. Sim. Por que do espaço-tempo? Porque ele tem momento angular zero. Né? Entendeu? Então ele não está contribuindo com a velocidade de nada, não tem um jatinho para alguma coisa dando velocidade para ele, não. A velocidade dele é toda do espaço-tempo. Ok? Isso é legal, eu gosto disso. Rotação é uma parada legal. É legal. A galera acha muito complicado, mas não é muito complicado sim. Mas não é tanto assim, entendeu? A gente. Tá, onde eu quero chegar então? Beleza. Agora olha que legal. O espaço-tempo gira, né? E aí ele arrasta as coisas com ele, inclusive a luz. Não é? Todo mundo aqui está tudo bem com isso. Arrasta até a luz. E ok. E aí, a gente sabe que em qualquer espaço-tempo tem limite, as coisas têm limite de velocidade, né? Qual é o limite de velocidade? A velocidade da luz. Então você nunca pode rodar demais. Só que aqui, como a luz está girando muito também, girando junto, então esses limites de velocidade angular que você vai ter, vai ser diferente, porque o seu cone de luz também está sendo arrastado. Certo? Então, vai mudar um pouquinho o limite de velocidade. A gente pode ver isso da seguinte forma. Então, isso daqui é um observador, né? Eu falei para vocês. Qual que é a condição desse vetor para que ele seja um observador? Alguém? Ok. Tipo tempo. Para ser um observador. Então, a gente pode se perguntar que esse observador só existe qualquer agora. Então, não estou mais falando dos anos. Deixa eu escrever. Então vamos ver.
Vou botar outro aqui. Não é aula de autoescola, não, tá? Ainda bem que a gente não tem mais conteúdo. Eu já fiz, né? As pessoas não vão mais passar por isso. Então tá. Vamos voltar. Então eu vou definir agora um observador, da mesma maneira que eu defini antes, só que ele não é mais um momento angular zero. Então é só um observador ali no plano radial. Então é isso daqui. Certo? Esse ômega aqui não é mais a velocidade do espaço-tempo, necessariamente. Tá? E aí eu vou me perguntar qual o limite de velocidade angular que esse observador pode ter. Então, como a Vanessa disse, para ele ser um observador, ele tem que ser tipo tempo. Então, o quadrado dele tem que ser menor que zero. O quadrado dele vai ser gama ao quadrado, GTT mais 2 vezes ômega GTφ, mais ômega ao quadrado Gφ. Isso tem que ser menor que zero, para ele ser tipo tempo. Ok? E aí eu posso, então, isso vai me dar um limite de velocidade, que é o limite quando isso daqui vai dar zero. Né? Que seria esse observador na velocidade da luz, né? Que é quando ele fica nulo. Então isso tem que ser menor que zero, então está limitado por duas superfícies onde ele dá zero. E aí eu consigo resolver essa equação quadrática aqui para o meu ômega, e aí eu vou descer o limite ômega menos, menor que ômega, menor que ômega mais. Aonde o ômega mais ou menos, isso é muito grande. Ômega menos, menor que ômega, menor que ômega mais. Né? E esse ômega mais ou menos é igual a velocidade do espaço-tempo, que eu chamei de ômega minúsculo, né? Mais ou menos um fator, que é delta 1,5 por quadrado, sigma seno quadrado. Tudo bem? Eu uso uma velocidade mínima, tipo, o máximo tudo bem. Se você vai ultrapassar a velocidade mínima, senão o cone está girando também, então você vai sair do cone. Exato. Se fosse em Gauss, a velocidade mínima seria a velocidade para o outro lado. Entendeu? Que aí faz sentido. Eu não posso ir mais rápido para a velocidade da luz para a esquerda nem para a direita. Né? Estou num plano fio. Só que aqui, igual você falou, o cone vai sendo arrastado. E aí fica a velocidade mínima para um lado só também. Então a gente tem duas coisas muito interessantes aqui. Então, as minhas velocidades angulares elas estão limitadas, menos e mais. E aí, duas coisas interessantes que podem acontecer é a parte limitada de baixo ser igual a zero. O que isso significa? Você não pode ficar parado. Né? Ó, a velocidade angular dele tem que ser maior que esse mínimo, né? Se o mínimo é zero, você tem que ser maior que o mínimo, você tem que ter alguma velocidade angular. Então, aqui, ele não pode ficar parado. Isso vai acontecer, eu vou falar mais certinho, quando o GTT for igual a zero. Ok? Outra coisa interessante que pode acontecer aqui é o seguinte. Aqui, então, eu tenho duas soluções, né? Duas soluções mais e menos. Só que quando o delta for zero, as duas soluções são iguais. O que isso significa? Que ele tem que se mover com aquela velocidade. Na verdade, aqui, ele nem pode se mover nessa superfície, né? Porque só vai luz. Tá vendo que aqui é maior ou igual. Mas à medida que ele se aproxima
hipersuperfície, qual que é essa hipersuperfície? Quando que os dois vão ser iguais? Quando o delta é igual a zero. Ou seja, o horizonte de eventos. Então, o que está acontecendo aqui? Vou mostrar mais certinho, vocês já acham legal da gente ver. Então, tem um limite de velocidade. Sempre vai ter um limite de velocidade, né? O limite menor, no Minkowski, é simplesmente o limite para a direita e para a esquerda, entendeu? Então, se eu estou em Minkowski, meu limite inferior é menos velocidade da luz, superior é mais velocidade da luz. Aqui, o espaço-tempo está arrastando tudo, inclusive o limite inferior. E aí vai chegar um momento, a gente vê que a velocidade do espaço-tempo, à medida que o R vai diminuindo, ela vai aumentando, né? Aqui tem um R quarto. Né? Então, isso daqui vai aumentando. Mas, e além disso, vai ter um momento em que essa velocidade mínima é igual a zero. Se a velocidade mínima é igual a zero, então nenhum observador pode estar parado, porque nenhum observador pode ter velocidade zero. Tudo bem? Então tem que todo mundo girar com espaço-tempo. E aqui, um outro caso interessante é que a velocidade mínima é igual à máxima. Então, à medida que o observador vai se aproximando dessa hipersuperfície, ele tem que girar com essa velocidade. E lá nessa superfície ele não pode ficar, então ele passa direto. Mas ele tem que girar ali perto, assim, infinitesimalmente perto, ele vai girar junto com o espaço-tempo. Ele não pode ter outra velocidade que não aquela. Ele não tem como chegar nessa superfície, não tem como a velocidade dele ser menor e o tempo maior. Ele não chega na superfície. Ele não fica lá, é meio que um procedimento limite, né? Porque Ele atravessa. Ele atravessa. É porque é uma superfície tipo luz. Então ele não tem como ficar naquela superfície, mas ele atravessa ela. Entendeu? E essa superfície é qual? O horizonte de eventos. Então olha só, muito mais legal, no caso de Schwartz, né? Eu não entendi esse último caso direito. O horizonte? Nem Tá. entendi o que está acontecendo. O último caso. Acho que vai ficar mais claro depois, mas eu vou explicar, enfim, explicar várias vezes com o demônio. O que é o horizonte de eventos? A gente sabe que o horizonte de eventos, pegar até em Schwartz, por exemplo, é uma hipersuperfície que é do tipo espaço, superfície R constante, só que aí chega no horizonte de eventos ela vira tipo luz, certo? O que isso significa? Que o cone de luz ele está deitado sobre a superfície. E aí está associado com aquilo de que ninguém consegue voltar, nem nada. Então o cone de luz está deitado sobre a superfície. Aqui é a mesma coisa. Então, à medida que você vai chegando perto dessa superfície, o cone de luz vai deitando sobre ela. Você vai sendo obrigado a ficar com aquela velocidade igual à velocidade da luz. Então, à medida que você vai aproximar dela, você tem que cair passando lá com essa velocidade. Você fica preso ali, você não entende. Não. Tá. É porque aqui as duas velocidades são iguais. Certo? Então você não consegue, você não consegue ter um observador tipo tempo aqui, né? Mas isso não significa que você consegue ultrapassar essa superfície, entendeu? Então, eu acho que eu entendi o problema, porque aqui eu estou falando assim, as duas são iguais, o observador tem que ter entre as duas, não tem como ter um observador lá. Porque eu escrevi esse observador como sendo um observador que está numa R constante, né? Então ele não pode existir, porque eu não posso ter R constante lá. Entendeu? Acho que assim fica melhor, né? Então aqui eu falei assim, esse não tem como ter, porque os dois são iguais, ele tem que ser menor que um maior que o outro. Mas é porque eu escolhi um observador que tem R constante aqui, né? Ele não tem a componente de R. E esse observador não existe aqui. Certo? Mas é isso, a gente pode entender isso como um procedimento limite, né? Então, se eu estou um pouquinho acima de lá, essas duas coisas vão se aproximando cada vez mais, né? Então, infinitésimo acima do horizonte de eventos, tudo tem que estar girando junto com ele. Ele arrasta as coisas. Certo? O cone de luz vai ficando meio pequenininho, vai indo junto com ele. Mas ele não pode ter R constante, só que aí necessariamente o R dele tem que diminuir ou o R pode aumentar? Acima do horizonte de eventos ele pode aumentar. Abaixo ele tem que diminuir. Sim. Sim. Entendeu? Mas é isso, porque esse observador que eu escrevi, ele não existe mesmo, porque ele não tem
Ele teria que ter alguma coisa ali para R, entendeu? É porque esse aqui é no horizonte de eventos, né? É, exato. E aí. Tá. Então, no horizonte de eventos, no começo, aí, se ele estiver um pouquinho acima do horizonte de eventos, ele vai estar sendo arrastado para o horizonte de eventos, só que ele ainda consegue ir embora. Certo? Se ele estiver um pouquinho abaixo, ele não consegue mais. Tudo bem? Só uma dimensão de notação. Esse delta igual a zero é o delta da equação do segundo grau ou o delta daquela superfície ali R ao quadrado? Essa daqui. Mas você tem dois R's de solução. Então você tem dois horizontes substitutos. Tem dois horizontes curvos. A gente vai ver depois, eu vou falar do horizonte de Cauchy, que as coisas ficam meio feias lá, mas ele não é muito importante no fim do dia. Tudo bem? Mas legal, né? Mais divertido. Então vamos olhar agora com um pouquinho mais de cuidado isso daqui, que isso daqui vai ser muito importante pra gente. Certo? Então, no buraco negro de Schwarzschild, a gente tinha que o GTT ficava igual a zero, junto com o GRR divergindo. Ou seja, o GTT em Schwarzschild, o GTT fica zero no horizonte de eventos. Né? Aqui, como eu falei lá no início, o GTT vai para zero sem ser no horizonte de eventos. Certo? Então, o que isso significa? Em Schwarzschild, a gente viu o quê? Que o GTT indo para zero significava que um observador estático, né? O que é um observador estático? Um observador que só tem componente temporal. Um observador estático seria isso daqui. Certo? Então, quando e ele só existe, então é um observador estático, um observador que só tem componente temporal, e ele só existe, né, só é um observador quando ele é tipo tempo. Ou seja, ele só vai existir quando o GTT for menor que zero. Daí, a gente tem o que eu acabei de falar. Em GTT, que é igual aquilo ali, né, quando 1 menos 2mR dividido por ρ ao quadrado. Quando isso daqui for igual a zero, eu vou ter que nenhum observador consegue ficar parado. Certo? Então, a gente tem uma outra superfície, e se eu resolver isso daqui, eu vou encontrar aqui R, isso vai acontecer, né, por um RE, vou chamar de R da superfície. Então, isso daqui implica Então, quando o GTT vai para zero, eu tenho um limite que ninguém pode ficar parado. Mas olha que é diferente do caso de Schwarzschild, porque aqui ninguém pode ficar parado, então todo mundo é obrigado a girar junto com o espaço-tempo, na direção do espaço-tempo, mas não com a velocidade do espaço-tempo. E você pode sair daqui, tá? Isso é muito importante, não é uma coisa de eventos. Se você cair nessa região, por exemplo, você ainda pode sair, tá? Então aqui eu vou ter a ergo. Isso daqui é a ergo superfície, né? Tu falou cair, se eu cair. Sim. Cair porque acontece aquele negócio que a gente tinha em Emerson Fitters, que os cones de luz me jogavam para dentro. Não acontece isso. Eu falei cair mais no sentido de que o R vai diminuindo, certo? Mas se você entrar dentro dessa superfície, nessa superfície os cones de luz não tomam. Pois é, porque não cair me faz uma ideia de que isso foi contra a minha vontade.
joga também, né? Mas aí eu Não, tô brincando. Não, entendeu? A questão Entendi, de imagem, entendi. né? Pois é. Sim, mas perfeito. Então, se você entrar aqui, você ainda pode sair. Os contínuos não tomam, não. Tá? Se vocês quiserem, então um exercício, calcula a expansão das geodésicas. E vocês vão ver que isso daqui não é uma superfície aprisionada. Calcular aquele teta lá e geodésicas tipo isso. Então eu tenho a superfície. Daí, para todo R menor do que isso daqui, né? Até o horizonte de eventos, então R menor do que esse raio, que é o raio da ecosuperfície, mas maior do que o horizonte de eventos, vai ser uma região que a gente vai chamar de ergosfera. Certo? Vou desenhar ali. Ergosfera. Tudo bem? Uma coisa para a gente notar, ela só coincide com o horizonte de eventos, se eu apaguei. O horizonte de eventos era m mais m ao quadrado menos a ao quadrado. Certo? Então só vai coincidir com o horizonte de eventos quando θ for igual a zero no eixo de rotação. Tudo bem? Então eu vou desenhar isso. É isso aqui. Então se eu desenhar aqui o eixo de rotação, né? E vou desenhar só o eixo de rotação. O horizonte de eventos é um R constante, então são coisas tipo assim. Mas acho que aqui não é combinado. Perdão. Esse daqui é o horizonte, certo? E aí a ergosfera é uma coisa tipo assim. Então a ergosfera coincide com o horizonte em θ igual a zero e faz uma coisa tipo assim. Certo? Então aqui eu tenho a ergosuperfície. E aí aqui dentro vou ter a ergosfera. O rosa é o horizonte. Isso. Não é menos. Aí, mas eu vou falar depois. A superfície também tem um R dentro. Hoje eu vou falar da energia. Como? É porque a superfície e o horizonte de eventos, os dois têm outra solução de R. Mas aqui, como. Aqui pra gente só vai importar. Aqui está depois do horizonte de eventos. Então antes. Não vai importar tanto pra gente, não. Pode dentro. Mas tem um menos aqui. Mais ou menos. Ok. O que vai ser? Aí a outra sempre vai estar dentro do horizonte. Porque o R em cima corta com o quadrado. Não vai ser só uma solução? Não, não pode falar isso não é. Não, vai ser duas, né? Porque é a mesma notação, vai ficar o R ao quadrado menos 2mr mais a ao quadrado por cento perto. Certo. Né? Então é a mesma coisa, equação, só que com A jogado por A por cento de θ. Certo. Isso você vai dar dentro do. Vai estar, porque aí vai ser o menos, né? Vai estar dentro do horizonte, vai estar entre R mais e R menos. Porque aqui vai ser menos
Só que aqui em geral é menor do que A. Né? Então esse daqui em geral é maior do que o outro caso. Certo? Então como está com o sinal menos e é maior, está antes da frente. Vai estar antes e vai encostar. Então, a gente vai ver que depois do horizonte coxinha tudo pode acontecer. Então, enfim, vou falar um pouquinho depois que é uma região estável, a gente não falar muito coisa. Mas isso daqui vai ser muito importante para a gente. Então, olha só que coisa. Então, o observador vai vindo, aqui dentro ele não pode ficar parado, certo? Então, aqui ele não pode ficar parado, e aí aqui dentro ele vai começar a girar, junto com o buraco negro, só que ele ainda pode sair. Então, se ele ligar o jato dele aqui na atmosfera, ele consegue sair e voltar para o infinito, certo? Senão seria um horizonte de eventos, um horizonte parente. Mas não pode. Ah, como é que eu vejo isso? Calcula o teta lá. Enfim, você consegue achar uma solução que sabe, certo? Mas você pode também calcular a expansão dos cones de luz. Lembra? Que era para ver o horizonte parente. Aí você calcula aqui, você vê que o cone de luz, ele não está todo apontado para dentro, não. Ele tem uma parte para fora. Então você consegue sair. Tá? Então tudo isso daqui você consegue sair. Aqui. Aí vai chegar aqui, você tem que girar junto com o espaço-tempo e você vai cair dentro do horizonte. Tudo bem? Tem descontinuidade aí, né? Por exemplo, eu tenho um observador de parado. Eu falo que é um observador dentro do horizonte. Eu tenho. É porque, por exemplo, Tem um observador de mais função. então, eu tenho um observador dentro do horizonte, um observador fora do horizonte, mas eu não tenho um observador em cima do horizonte. Não, é porque o horizonte é uma superfície de luz. Certo? Mas você tem que entender que o observador ele pode passar no horizonte, não pode ficar parado nele. Ele só pode ficar parado. Então não tem descontinuidade. Não tem. As curvas são contínuas. E olha aqui, então aqui é isso. Ali eu botei os. Eu botei o pessoal que estava no R constante, né? Então ele está ali girando em torno aqui. E é isso, à medida que eu vou descendo, ele está tendo uma velocidade cada vez mais perto da velocidade do buraco negro. E aí aqui ele já tem que. Tudo bem? E a velocidade, ali o ômega maiúsculo mais e o ômega maiúsculo menos, vão ser igual ao ômega pequeno. Então esse ômega é a velocidade de um observador não, mas do horizonte de eventos, mas também é definida pela velocidade de um observador no infinito com momento angular zero. É definido pelo infinito. Né? Vai ser a mesma do horizonte de eventos? Vai ser isso daqui no horizonte de eventos. Mas ela é definido. É definido? A minha pergunta esse ômega é definido como a velocidade de um observador com momento angular zero no infinito. Em relação ao infinito. Olha lá, o ômega, ele é isso daqui, né? Então ele é a velocidade de um cara como visto pelo infinito, mas o cara não está no infinito. Tá. Entendeu? Mas ele é como visto no infinito porque é delta φ e delta t. E a t é aquela história. Tá? Ok. É a mesma coisa, assim como a gravidade superficial é a aceleração como vista pelo infinito. A gente vai ver que essa vai ser a velocidade do horizonte como vista pelo infinito. Certo. Tá? Tudo bem? Então vamos estender isso aí rapidinho. Fazer extensão, né? Você lembra, até agora a gente está usando as coordenadas que são problemáticas em R com R+. Mas eu fiquei nelas porque aqui não tem problema nenhum. Tá? Mais uma vez, GTT igual a zero não é um problema. Só é um problema se o determinante da métrica também for igual a zero. Mas aqui o GTT é igual a zero, o determinante não é igual a zero, nenhuma componente diverge. Certo? A métrica pode ir para zero, porque não pode para zero o determinante. Tá, então vimos isso. Então eu acho que deu para entender legal. Vocês vão refletir um pouquinho em casa também. Cara, acho muito legal modelos análogos. Certo? Um buraco negro é igual a água caindo numa raba de milho. Cara, mas é isso mesmo, é muito legal isso. Então,
é exatamente a mesma coisa, é matematicamente a mesma coisa. Então chega um momento no ralo da pia que você não consegue ficar parado. Claro, dadas certas condições, né? Mas se você estiver no barquinho ali, vai chegar um momento que você não vai conseguir ficar parado. Então você está dentro da aerosfera. E vai chegar um momento que você não consegue voltar. Aí você está dentro do horizonte, você vai cair no ralo. Então é a mesma coisa, eu acho isso muito. Enfim, talvez quer dizer mais sobre nós do que sobre a física, né? Nossa linguagem, mas é muito legal. Então eu acho que é um exemplo legal, assim, né? É igualzinho. Né? O que está girando lá? O espaço-tempo é a água. Então é a própria água que está caindo no ralo. Ela está girando. Beleza. Então vamos estender isso daqui, esse finalzinho de aula. A gente já sabe os procedimentos, eu só vou colocar aqui as coisas. Cara, o buraco negro de Kerr ele é complicado, mas é legal porque é um complicado que você consegue fazer as coisas, você faz tudo no buraco negro de Kerr. Entendeu? Então você consegue calcular as geodésicas, consegue calcular tudo. Né? Tem a constante de Carter, que fica uma equação diferencial. É bem legal. Então, vamos estender. Coordenadas de Kerr. Coordenadas de Kerr vai ser o coordenadas de Eddington Finkelstein para dentro. Mas chamam de Kerr, ele fez dessa vez. Então, a gente viu que delta igual a zero é um problema naquelas coordenadas, mas não é uma singularidade escalar. Então a gente vai tentar encontrar coordenadas que permitam descrever a superfície delta igual a zero, certo? Coordenadas de Kerr. E aí o procedimento é o mesmo que a gente fez antes. Qual que era? Então eu tenho que aqui não está legal, só que a gente sabe que os raios de luz eles entram no buraco negro, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o raio de luz e vou fazer dele a minha coordenada. Porque se ele entra, então ele ultrapassa isso daqui. Certo? Faz muito sentido isso, né? Porque essas coordenadas, elas são adaptadas ao observador que está no infinito. Então elas não funcionam mesmo. Agora, o cara que está caindo, vai funcionar. Certo? Então, coordenadas de Kerr, aí, como eu disse, vocês conseguem resolver. Não é fácil, mas dá para resolver, o que é incrível. As geodésicas, encontrar as geodésicas nulas, principais, e vai ser isso daqui. Delta, T, mais ou menos. Então, isso aqui são as coordenadas nulas. No plano que estão caindo no buraco negro, né? Então, elas estão caindo girando, então elas estão no plano R e Φ, e tem um T ali, certo? Aqui, eu não anotei, então eu vou falar, mas eu tenho quase certeza que o θ é igual a zero, certo? Porque se você vir né, com uma coordenada tipo luz para um θ diferente do θ equatorial, por exemplo, em geral essa coordenada ela não fica no mesmo plano, ela faz uma coisa tipo assim, certo? Então ela é puxada para o plano equatorial, certo? Não, a rotação, na hora que você vai girando as coisas, ela concentra as coisas no plano equatorial. Igual a galáxia, pensa na galáxia. A galáxia ela está no plano equatorial. Você gira a massa de pizza, né? Ela pega a bolinha da pizza, joga e gira e ela fica no plano equatorial. Então, a gravidade, a curvatura é maior ali. Então, fora do plano equatorial, as coisas vão tender a cair nele. Certo? Então, eu peguei Φ, ou não, eu já peguei isso não, mas dá para fazer, não é muito difícil não. Se eu não me engano, aqui está com θ igual a sobre 2. Tá? Mas está no plano R, então é para ver essas geodésicas caindo no buraco negro. Então, mais e menos, a geodésica mais é que o tempo cresce, então o R tem que diminuir, que está entrando, e a menos é que está saindo. Pronto. Vocês sabem, né? Aí aqui eu vou, então isso daqui é o vetor, eu vou escrever aqui o covetor associado, e eu vou escrever de uma maneira só para eu introduzir as coordenadas que eu vou usar. Então eu vou juntar da seguinte maneira. Assim. Porque, vocês lembram quando a gente foi estender o Schwartz, a gente estava preocupado só com o plano TR, né?
A gente não estava interessado no que acontecia na 3 esfera, né? Aqui não, aqui a gente tem que ver o que acontece no φ também, porque envolve o φ, né? Está girando na direção φ, certo? Então, por isso que aqui não é mais só uma geodésica caindo no buraco negro, porque ela vai cair no buraco negro girando, né? Na verdade, enfim, ela não pode nem cair parada, né? Porque sabe que da ergosfera nada pode ficar parado ali. Então ela tem que cair girando. Então a gente precisa introduzir essa coordenada φ, né? A gente precisa olhar as geodésicas no plano, nesse hiperplano TR-φ, não só no plano TR. E aí, antes, o que a gente fazia? A gente pegava a coordenada temporal e fazia ela sendo igual à coordenada V, né? O Vzinho lá do Edson Finkelstein, que era a coordenada de Pulus. Né? Então a gente montava em cima da geodésica de Pulus e trocava o tempo por ela. Aqui a gente vai ter que trocar o tempo e também o φ por outra coordenada, certo? Para a gente poder estender. Então, vou escrever isso aqui assim. Menos mais. E aí eu dividi isso daqui em uma coordenada, que vai ser tipo tempo, né, pelo menos fora, e uma tipo espaço, certo? E aí eu posso definir então as coordenadas tipo, né, definimos coordenadas tipo Edson Finkelstein. Então eu vou ter uma dv, que é dt mais dr estrela, e aí eu tenho que adicionar uma tipo espaço também, que eu vou chamar de aqui, dxi, legal? Que vai ser dφ mais um dr. Como é o nome disso mesmo? É um nome engraçado em Portugal? Cardinal. Não, acho que a gente não chama isso de É assim, o hashtag. É. Nós chamamos de É cardinal. verdade, velho. Não, tem um nome aqui, um nome. Não. Mas tem um nome curioso, né? Que eu achava engraçado. Talvez seja cardinal, não sei. Nós somos cardinal. Cardinal é um bom nome, acho que dessa vez vocês. Acertamos. Então, dr cardinal, dφ e dr estrela, né? Como eu defini isso agora. Então, essas vão ser as para fora, né? E aí as para dentro vão ser. Vou fazer um pouquinho mais sentido. É menos ou mais? Dv igual a dt? Aqui é mais Ok. e aqui é menos. dr cardinal. Tá. Onde. Vou escrever isso não. Vou ficar grande aqui. Onde. Mas nesse caso, para definir as coordenadas, tipo, qualquer Esta é o fim que está. não precisa, por exemplo, você não precisaria assumir que externo fora, né? Do horizonte. Você teria tanto coordenadas tipo tempo, igual você disse, e tipo espaço, ou necessariamente para que você consiga definir, você tem que supor isso aí. Falando se eu poderia colocar uma só? É. Não, então, tem um argumento bom é o seguinte. Pensar que em Schwartz, eu estava olhando em um plano, não é? Em um plano, o raio de luz é uma curva, certo? Então eu preciso de uma coordenada, né? Aqui eu estou olhando em hiperplano, 3, né? TF. E aí, os raios de luz, na verdade, eles são superfícies. Então, eu tenho um hiperplano com 3, e eu estou olhando dentro desse hiperplano uma superfície. E aí a superfície ela vai ter duas coordenadas. Por isso que eu preciso de duas.
Entendeu? Entendi. Então lá eu tenho um plano, porque lá eu tinha um plano, né? Aí eu pegava a curva tipo luz, que ia ser uma coordenada nova, e o R que ia continuar sendo uma coordenada. Aqui eu tenho um hiperplano, então eu preciso de duas coordenadas para descrever essas hipersuperfícies tipo luz, e uma coordenada vai ser o R, que eu vou deixar como é que tá. Certo? Então por isso que eu vou precisar de mais uma. Obrigada. Tá. Mas essa coordenatização não vai te dar um espaço-tempo maximamente estendido, Não, não. ainda não. Dá pra ver, né? Porque. Dá pra ver não, né? Mas dá pra ter uma noção que esse U, esse Vzinho, como ele está definido, ele é. Enfim, não, acho que não dá pra ver não, mas aqui vai dar. Tá, então a estrela, o que é o DV? O DV é isso daqui. O DV é isso daqui e o daqui é isso daqui. Então a estrela é isso daqui. Então D estrela igual a R ao quadrado, mas por isso que eu defini isso aqui, só para vocês verem de onde que vem, tá? Porque então o KA, esse meu vetor, tem essas duas partes. Então, isso daqui é o DV, isso daqui é o daqui. Então esse daqui vai ficar igual a R mais M, R mais raiz de M ao quadrado menos A ao quadrado, Ln de R dividido por R mais menos 1. Tá integrando em DR, né? Isso, obrigado. Menos raiz de M ao quadrado. É isso, Cláudio. Aqui eu acho que já dá para ver. Talvez. É menos Ln de R menos 1. E o R cardinal igual a isso aqui, né? Aqui eu não acho que isso é muito importante não, mas eu não gosto de tirar as coisas da cartola, apesar de tirar isso daqui da cartola, mas eu falei que é só resolver as equações geodésicas. É só para dizer que você escolhe as coordenadas. Então, o que eu fiz aqui? Peguei o meu vetor de luz das equações geodésicas, né? E aí escrevi ele como convetor, certo? Porque aí eu divido as coisas aqui de modo que eu consigo escrever ele dessa forma aqui. Certo? Por isso que você escolheu esse tipo de coordenada aqui. Ok. Aqui já dá para ver o que você perguntou, Scott, porque é o seguinte. Então, o V, como a gente falou, a gente vai usar o V como coordenada, né? Então, aí o V no horizonte de eventos, ele é constante, certo? Então, o V no horizonte de eventos é constante, significa que o R estrela, ele diverge no horizonte de eventos, né? Porque vai ficar R dividido por R mais, vai ficar 1, vai ficar menos 1, R menos 0, vai divergir, vai para menos infinito, né? Então, ele vai para menos infinito, só que aí o tempo diverge também, o tempo como visto pelo observador de fora. Quem sabe disso lá, né? O tempo como visto, ele vê o cara cair no tempo infinito.
Então o R diverge, mas o tempo também diverge para o V ficar constante. Certo? Só que ele tem o mesmo problema que tinha antes. Se eu tentar fazer Addison Finkelstein, que é usar as duas coordenadas ao mesmo tempo, então eu vou usar V e U, então o R diverge negativamente, mas o D diverge positivamente, de modo a cancelar isso aqui e ficar constante. Só que aqui o R também vai divergir negativamente. Só que aqui tem o menos, então vai ficar uma divergência positiva com outro divergência positiva, então isso aqui vai dar infinito. Então no horizonte de eventos do buraco negro, o U diverge. Então você tem que usar Pruskal para você poder consertar isso. E pior, tem uma coisa pior, porque em R+, o R estrela vai para menos infinito. Em R-, o R estrela vai para mais infinito. Certo? Então você vai precisar até de duas coordenadas de Kruskal para poder estender isso. Ok? Não sei se eu faço aula, né? Não, escrever não. Tá, então, assim como a gente fez antes, a gente pode fazer a transformação de coordenadas, né? Então, a gente define coordenadas que vão me dar as geodésicas tipo luz entrando e as geodésicas tipo luz saindo do buraco negro, certo? Então a gente usa as coordenadas de Kerr, né? A gente muda de T e Φ para V e Ψ. Então está ali. E aí a métrica vai ficar regular no horizonte de eventos. Então deu para essa quadrada igual a menos 2mR O R ainda é uma coordenada, não é? Sim, eu só mudei o T e o Φ. Menos 2. Essas continhas é bom vocês fazerem em casa. Viu? Ainda mais em Kerr. Em Kerr é tudo muito chato de fazer assim. Muita conta, muita álgebrazinha que tem que prestar atenção. Né? Só isso daqui de você pegar uma parada com um índice em cima e descer o índice dela já é chatinho, entendeu? Mas acho que é bom de fazer. Faz bem. Esse quadro é isso. O quadro? É. Escorrega o gesso, né? No segundo, terceiro, no quarto, terceiro. É DV, DXI? É, deveria que sim. O anterior era para ser quadrado. Isso é. Cuidado. Tem dois desse ao quadrado. Não é quadrado não. É dexidere, perdão. Os dois. Sendo quadrado aqui. Desdeta, dexidere. E o determinante disso aqui é simplesmente
Então, nessas coordenadas, em R igual a R+, e R igual a R-, você não tem nenhum problema, né? Dá para ver que é tudo polinomial, né? Tudo função racional, tá entendendo? Se eu tenho tudo função racional, você vai dar problema se a parte de cima divergir ou se a parte de baixo for para zero. Então, aqui, né, fora do em R igual a R+, ou R-, né? No delta igual a zero. Isso daqui não dá problema, isso daqui não dá problema, isso daqui não dá problema. Tá? De determinante não dá problema. Determinante nem diverge nem vai a zero. Então a métrica é regular. Então ela é regular em a métrica é regular. Então ela descreve, né? Ela descreve o espaço-tempo desde R. Olha, vou botar aqui. Né? Certo? Ela descreve o espaço-tempo nisso tudo aí. Os vetores de Kim aqui, eles também não sofrem grandes alterações. Vou ter o vetor tempo, né, que era dt, ele fica dv, igual antes, e o vetor com a simetria axial, ele fica d. Tudo bem? Então temos essas métricas, essa métrica regular. Né? A gente vê que R é constante. Isso tudo aqui não entendeu. Se eu pegar um θ constante, certo? θ constante, então isso aqui vai para zero. Θ em si constante. Θ em si constante. E o V constante, então o ds quadrado vai para zero. Né? Que indica que as curvas com V constante são curvas de cruz. Tudo bem? Θ e o Xi, porque o Xi, ele é. A gente escolheu o Xi, você tinha uma hipersuperfície de várias curvas tipo luz, né? Então, você mudando o Xi, você vai de uma curva de luz para outra. Certo? Então, se eu escolher o Xi constante, que é uma curva de luz, e o θ, que é um plano desses, né? Lembra que as geodésicas para construir essas coordenadas, elas estavam no hiperplano TR e φ. Certo? Então, um plano de θ constante. Então, eu pego um plano de θ constante. E pego um Xi constante, que aí eu escolher, então, essas geodésicas, tem uma família delas, né, no plano, igual eu falei para fazer. Então, é um plano com várias geodésicas de luz. Cada Qi constante é uma dessas geodésicas. Né? Então, Qi constante e aí o V constante é zero, que é uma superfície de luz. Certo? Vocês verem. Então, não, enfim, acho que eu nunca vi o diagrama de Einstein-Finkelstein para kernel. Seria uma coisa tridimensional agora. Né? Seria uma coisa tridimensional. Dá para você fazer, para você escolher um se fazer. Não dá, por quê? Porque as geodésicas vão sair. Né? Então eu não posso escolher um si constante, desenhar as geodésicas tipo luz daquele plano, porque as geodésicas estão girando, então elas vão sair do plano. Então eu teria que fazer uma coisa tridimensional. Eu não vou arriscar fazer, mas é um buraco negro. Então, o R igual a R+, as curvas de luz vão todas para dentro, certo? Vão todas para dentro. Então, você cai dentro daquela superfície. Tem uma coisa curiosa, que quando você chega no R igual a R-, então, no R igual a R+, as coisas vão caindo. Vão caindo, só que quando você chega no R igual a R-, elas não precisam cair até R igual a zero, não. Certo? Dá para ver isso aqui. Então essa métrica ela é ruim em θ igual a zero. Mas entre θ
quando R é maior que R+, maior que R-. Enfim, em θ diferente de zero ela vale, sempre. Mesmo dentro do horizonte. Delta. Tudo bem? Em delta. Em delta diferente, ela é ruim em delta igual a zero. Só que para delta diferente de zero, ela vale o espaço-tempo inteiro. Tudo bem? Então, para delta, né, lembrando que delta é igual a R+, tá? Então, ele começa positivo. Então, para R muito grande, isso daqui é positivo, certo? Então, o R é uma direção tipo espaço, não é? Direção tipo espaço. Quando eu passo o R+, então o R é menor que R+, mas maior que R-, isso é negativo. Então, o R é uma direção delta. Ou seja, um R, quando eu caio no horizonte, o R menor está no futuro. Lembra? Igual o Schwartz do R igual a zero era uma coisa que estava no futuro do buraco negro? É a mesma coisa aqui. Então, R- está no futuro de R+. Tudo bem? Que é uma direção temporal ali dentro. Só que, quando eu passo de R-, muda de sinal de novo. Né? Então, isso aqui fica positivo. E aí, o R0, ele não está mais no futuro de R-, de todas as curvas. Então, isso tem também um problema. Certo? Porque a singularidade, ela era uma coisa no futuro. Uma coisa para a qual todas as coisas vão cair. Aqui ela não vai ser mais. Então, eu vou falar disso na aula que vem. Beleza. Então, buraco negro, aí tem aquela mesma história, né? Eu posso usar as coordenadas para fora, e aí eu encontro o buraco branco, certo? O que está acontecendo? Porque essa métrica ela é invariante por inversão temporal, né? Se t for para menos t, não é. Ela é invariante por inversão temporal e inversão de rotação. Isso é importante, né? Então, se ela está girando nesse sentido e t vai para menos t, ela gira no sentido oposto. Então, ela é invariante em t ir para menos t e a ir para menos a. Então, ela fica a mesma coisa, certo? Mas é uma simetria que está aqui e não está aqui. Se t vai para menos t e a vai para menos a, né? Eu não tenho mais buraco negro. Então, é aquela história. Eu tenho um buraco branco, que é as outras coordenadas que eu uso. Então, essa métrica aqui, que conserta o problema de ultrapassar o horizonte de eventos, ela não vê o espaço-tempo completo, não é a extensão analítica máxima. Então, tem quadrado de cruz que eu vou falar um pouquinho na aula que vem. E acho que é isso. Temos? Consegue identificar exatamente onde o buraco branco, por exemplo, ele vai se formar? Será em R-, ou em R+? Então, o processo de formação de buraco branco é mais complicado. Porque esse buraco negro, você tem essa ideia, mas um colapso de alguma coisa que vai cair naquele buraco. Mas se você formar um buraco branco, enfim, eu não consigo nem, não sei se tem alguma hipótese, né? Porque o buraco branco, então, em princípio, ele é uma coisa que já estava lá, né? Tudo sai dele, né? Não forma, sai dele. Mas, enfim, a ideia de que ele vai existir, seria isso, né? Seria que você... Então, aqui o buraco negro é por quê? Você cai em R+, você é obrigado a ir para R-. Nesse sentido que é o buraco negro. Né? Então, tudo que entra em R+, vai chegar em R-. Para chegar aí na singularidade, não. Mas em R- vai chegar. Porém, o buraco branco é o inverso. Então, no buraco branco, tudo que chega em R- tem que sair por R+. Nesse sentido. Ele vai ter exatamente isso. É. Varia no oposto, né? Nesse sentido explicado. Exato, exatamente isso. Mas aí tem essa coisa curiosa. Então, tudo que chega em R- não cai na singularidade. Não precisa. Legal, obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado. Eu acho que fica mais esquisito aí nessa. Porque, tipo assim, a singularidade está no futuro. Eu acho estranho, mas ok. Agora, a singularidade não existe num ponto ali, no R ali, né? Não, você vai ver que vai ficar bem esquisito, eu vou falar depois, mas aí toda a ideia também é que a singularidade, na verdade, ela está em R-. Certo? É que se você pegar uma coisa que seja um pouquinho mais realista,
eles mostram que isso daqui vira uma singularidade. Certo? Vou falar sobre isso também. Então, esse espaço-tempo de que a gente está olhando, ele é uma coisa muito específica, muito especial, uma coisa mais real, mais realista, tem a singularidade. O que você quer dizer que a singularidade seja uma coisa realista, mas ele já tem problema aqui. Então, tudo que acontece depois daqui já é mais... Ficção. É.